estamos de volta e hoje a gente conversa sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ainda dá tempo de enviar uma pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Então, a gente terminou falando da tecnologia, das pessoas se isolando na tecnologia. A gente mostrou até aqui no programa o exemplo do CVV, que existe há mais de 40 anos aqui em Belo Horizonte, doutor. Mas, além dele, precisamos de outras iniciativas que envolvam as redes sociais, né? Exatamente. O CVV é um programa espetacular, é um grande parceiro que a gente tem nessa luta para a prevenção do suicídio. Mas o mundo hoje mudou. Então, mesmo o CVV e outras iniciativas devem considerar também as redes sociais, porque, em se tratando novamente de adolescentes, adultos jovens, é onde eles interagem, né? Se ali eles se isolam, ali também eles se interagem. E programas voltados para as redes sociais, por exemplo, o Departamento de Saúde Mental da UFMG tem um programa exatamente para trazer mensagens positivas nas redes sociais e trabalhar essa questão de prevenção do suicídio. É uma coisa muito nova, esse tipo de atitude, esse tipo de atividade é uma coisa muito nova que nós temos que pensar. Talvez até ninguém saiba ainda como fazer isso direito, mas temos que estar o tempo todo tentando entrar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, para que a gente possa atingir principalmente esse jovem. Sim. Quer complementar? Usar a tecnologia a nosso favor. Verdade, sempre. Nós estivemos no Hospital João 23 e ouvimos duas profissionais da equipe de 19 psicólogos que trabalham lá e acompanham os pacientes que dão entrada por tentativa de suicídio. A Luciana Santos nos contou como é o acolhimento. Assim que ele chega, ele é acolhido pela psicologia, pela equipe de psicologia, é feita toda uma escuta acolhedora sobre a dor que ele está vivenciando, né? É feita também uma escuta acolhedora para a família, que também apresenta um sofrimento muito intenso, muitas vezes sem saber o que fazer. Durante a hospitalização, esse paciente ele é acompanhado, né, diariamente pela psicologia, quantas vezes for necessário. E no momento da alta, a gente vai fazer contato com a rede de saúde, fazer uma alta responsável. Geralmente a gente encaminha para o Centro de Atenção Psicossocial, chamado Belo Horizonte, né, CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental. A gente pede a nossa ambulância para levar esse usuário até esse serviço, para que ele possa ser acolhido e dar continuidade ali ao tratamento. Então, estamos falando aí do Sistema Único de Saúde e o Hospital João 23, que é uma referência. Esse cuidado, essa atenção, ele realmente é efetivo no serviço público? Bem, o que a gente pode dizer é que existe uma clara associação entre a presença de serviços de saúde mental e a diminuição das taxas de suicídio. Locais que têm CAPS, CERSAMs, né, a equipe de saúde mental tem uma taxa menor de suicídio se comparado aos que não têm. Mas é muito importante, principalmente, aí não vou falar nem do psiquiatra ou do psicólogo, que o clínico geral, o médico da unidade básica de saúde, seja capacitado também para um primeiro atendimento. Porque a gente sabe que mais da metade das pessoas que cometeram suicídio procuraram um profissional de saúde, um médico, seja de qualquer especialidade, no mês anterior. Então, algumas perguntinhas básicas o médico deve fazer para que ele possa avaliar se aquela pessoa está em risco ou não de suicídio. Até mesmo na triagem no posto de saúde, preparar todos os profissionais desde a ponta, né? Sim. Perguntas como, por exemplo, você tem projetos para o futuro? Você acha que viver vale a pena? Morrer hoje para você seria uma solução? Qualquer pessoa que responder sim para uma das duas não para uma das duas primeiras perguntas e sim para a terceira, tem que ser avaliada rigorosamente quanto ao risco de suicídio. E aí encaminhar para um tratamento, né, trabalhar uma estratégia de abordagem dessa pessoa. Nós falamos do acolhimento aos pacientes, falamos já de familiares, mas eu gostaria de reforçar mais ainda, porque eles precisam de cuidado, da escuta, tanto quanto os pacientes, né? Isso.
os familiares também precisam desse suporte, principalmente para se fortalecer para conseguir auxiliar. Porque muitas vezes aquele familiar que está agressivo, não quer conversar, a tendência das pessoas é ir se afastando, falando é melhor deixar ele sozinho mesmo. Mas não, quanto mais isolado ele fica, pior é a situação e aumenta mais ainda o risco. Então, os familiares também precisam buscar auxílio para pensar de que forma que eu posso abordar, quem que vai ser melhor buscar essa pessoa para poder ter um diálogo, uma pessoa de referência, aquele que ele considera amigo, né? Então, a gente precisa pensar. Os amigos também, quando observam essa situação, ficam na dúvida, será que eu conto, será que eu não conto? Né? É importante pensar assim, se eu compartilhar isso, a pessoa vai auxiliar? Né? Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas, né, ajudando na escuta, no diálogo, para a pessoa conseguir elaborar aquele sofrimento, é positivo. Uhum. Outra coisa importante são os enlutados do suicídio. Né? Todos nós, ou nós mesmos, ou pessoas próximas a nós, já perdemos alguém por suicídio. E sabemos o choque, o sofrimento que é isso. Os chamados enlutados ou sobreviventes do suicídio também devem ser acolhidos. É uma técnica que funciona muito, são grupos de autoajuda com profissionais capacitados coordenando, porque essas pessoas tendem a se culpar, tendem a achar que poderiam ter feito mais e elas têm que também elaborar e tocar a própria vida. Uhum. Né? E é interessante que, falando dessa questão dos sobreviventes do suicídio, eu me lembrei novamente da família do Mark, lá nos Estados Unidos, que no momento de luto se fortaleceu e foi ouvir as outras pessoas. Exatamente, né? E foi a base de todo esse programa que nós estamos aí. Né? Uhum. Nós sabemos, por exemplo, que a OMS tem um projeto que o Brasil faz parte, mas infelizmente parece que não vai cumprir, de diminuir a taxa de suicídio. Uhum. Infelizmente, no Brasil, parece que essa taxa está se elevando. Mas nós estamos aqui para tentar virar esse jogo. Né? Sim. E nós também conversamos com mais uma psicóloga lá no João 23, que é a Luciene Lopes. Ela está desenvolvendo uma pesquisa sobre os casos que chegam até o hospital. Fazendo uma pesquisa onde eu estou fazendo a análise epidemiológica e sociodemográfica dos pacientes que foram atendidos aqui no hospital por tentativa de suicídio desde o ano de 2016. Esses dados ainda estão sendo levantados, né? Ainda estou em processo de pesquisa, então ainda não temos dados formais, mas na prática nós já estamos acompanhando, toda a equipe da psicologia está acompanhando um aumento muito grande dessas tentativas de suicídio. Inclusive, a gente vem percebendo um aumento de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes. Essa percepção nossa não é uma mera percepção, isso está sendo corroborado por dados da literatura, são dados mais atuais, onde nós tivemos no Brasil um aumento de 40% entre 10 e 14 anos. 10 e 14 anos, uma idade muito, muito baixa, né? O que ela só confirma tudo que a gente já disse, os dados vêm aumentando. O que fazer diante disso? Pois é, né? Nós estamos aqui para... Querendo entender, né? Entender. Mas uma coisa muito importante é isso. Primeiro, né, é o acolhimento que nós estamos repisando, falando aqui, e o encaminhamento. Agora, existem também possibilidades globais, né? Quer dizer, é como algumas estratégias mais amplas. Por exemplo, suicídio, ao contrário do que as pessoas pensam, ele é um ato impulsivo. Ok, a pessoa está angustiada, deprimida, mas a ideia vem naquele momento. E se naquele momento ele tem uma forma, né, que ele possa cometer o suicídio, o risco aumenta muito. Se ele não tiver, né, aumenta o contrário, é um fator protetor, aumenta a chance dele não cometer aquele ato e depois ou superar aquilo ou buscar ajuda. Uhum. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, fala-se muito hoje em liberar o porte de armas. Eu não tenho nenhuma dúvida que se liberar o porte de armas, nós vamos aumentar a taxa de suicídio no Brasil, porque a arma de fogo é uma forma extremamente fácil para se cometer suicídio e uma pessoa, nesse momento de angústia, se tem uma arma do lado, como ocorre, por exemplo, entre policiais e militares, o risco é muitíssimo maior. Então, nós temos que
criar estratégias para evitar esse tipo de coisa. Ok. Eu quero voltar daqui a pouquinho falando com vocês a respeito, então, dos fatores protetores e outros assuntos vinculados a isso, ok? Nós vamos para o nosso último intervalo, nós voltamos já já.